Torcedor do Verdão, terminou agora há pouco, Palmeiras 0, Cerro Porteño 1, Verdão que tropeça na Libertadores e perde a liderança. Palmeiras agora que não depende só de si para passar em primeiro para a próxima fase. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo do Palmeiras com linha de passe, vamos ver o que a mídia está falando dessa derrota do Palmeiras em casa. Deixa o like para estar fortalecendo, se inscreva, deixe sua opinião também aqui nos comentários, mas agora, bora pro vídeo. Pedrão, com profundidade, me explica o que acontece com esse Palmeiras nesse ano na fase de grupos, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Aqui a gente está variando bastante, tentando aumentar o repertório, mudando a posição, sem deixar o nível cair. Me parece tudo que o Abel ainda não conseguiu fazer com esse Palmeiras. O Vitor fala que é muito surpreendente, o Eugênio fala que é histórico. Eu acho que isso tudo diz muito sobre o resultado final e talvez um pouco da nossa falta de costume de ver esse tipo de resultado com o Palmeiras no histórico recente. Agora, se a gente traz um pouquinho mais para a realidade recente do que não tem sido o desempenho do Palmeiras, dá para dizer que não choca tanto. Sim. Não choca tanto, porque o primeiro tempo de hoje, ele vai muito naquela linha do eu tento aqui, mas não acontece. Eu tento ali, eu igualo o Marlon com o Andrés, a coisa não acontece. Eu tento jogar pelo lado, não flui. Eu tento construir por dentro, parece que vai, mas falta um ajuste melhor. Esse time do Palmeiras tem dificuldades para criar. Aí eu tomo um gol, porque o adversário também está jogando, o adversário também acelera. Eu não cobri bem, eu tomei um gol. Aí volta aquele Palmeiras que não tem muita ideia do que fazer. Então aquele princípio de construção, de mudar, de tentar algo diferente no primeiro tempo, ele já vai pelo ralo. E aí vira um Palmeiras que estica, cruza, estica, cruza, apresenta pouco tempo, passa, nervosismo bate. E a gente deixou de ser aquele Palmeiras que a gente também se acostumou a ver do calma, que sabe o que está fazendo, daqui a pouco vai arranjar um caminho. Não, o Palmeiras desse momento não sabe o que está fazendo. O time que se recusa a perder, como isso aí está ficando. Então, assim, nesse momento, o torcedor pode ficar bravo, o Abel, claro que quando perde, fica bravo, a culpa é de todo mundo, menos do trabalho dele que não acontece. Então, esse Palmeiras não está acontecendo. Então, é surpreendente, é histórico, tudo de acordo com o Vitor e com o Rino, mas não choca tanto diante do que a gente vem debatendo aqui. Não está acontecendo. Está falhando. Mas a questão, em algum momento você vai se deparar com um cenário adverso, que aí você vai cair numa mesmice que já aconteceu e levanta. E não sabe onde cria. E não acontece. E o tal Palmeiras maduro para buscar o resultado. Só uma coisa, porque o Léo, o Eugênio, claro. o Eugênio querem falar. Eu não me surpreendo com o time não jogar muito bem. Sim, ou não jogar bem. O resultado me surpreende e a pontuação em 5 jogos. Choca o resultado, choca por conta do histórico recente em Libertadores. Agora, do histórico recente... Não, mas é exatamente disso. Acho que a gente está falando a mesma coisa. Histórico de semanas. A gente se choca pelos anos recentes de Libertadores ou o Palmeiras no continente. Mas pelo histórico das últimas semanas recentes, a gente não pode ficar tão chocado. Em algum momento, o barco que balançava podia entrar água ali, você ia ficar com dificuldade para tirar. O Palmeiras hoje não soube de onde tirar do segundo tempo e quando tentou tirar de algum lugar novo no primeiro tempo, sofreu e não conseguiu, William. Sim. Bertozzi, tudo bem aí? Tudo bem, senhores. Tudo certo? Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Pelo canto hoje, mantendo ali. Isso, mantendo ali, exatamente. O Ben é nosso... Esticando não muda, não pode campo, mudar, né? porque o cara ali... Exatamente. Ele está guardando o lugar do Jean, porque o Jean daqui a pouco vai estar com a gente. Daqui a pouco está com a gente também. Daqui a pouco tem Jean Oddi com a gente também, o nosso mais avançado, nosso comentarista terminal. Sim. Tá lá na frente. O Abel já muitas vezes falou que se orgulha do canto o Palmeiras é o time da virada, né? O Palmeiras, né? Porque normalmente, quando a gente fala que o Palmeiras em situações assim sempre respondeu, hoje não dava pinta, né? Me pareceu que o Cerro, depois do gol, ele estava mais perto do segundo gol do que o Palmeiras até de empatar. Melhor. Mais seguro. Melhor. Mais organizado. Sim. E assim, tem a cabeçada do Flaco ali que resvala no travessão, tem bola salva em cima da linha, mas não é fruto de um super segundo tempo do Palmeiras, de um grande volume de jogo, de um Palmeiras que dava a impressão de que se fizesse um gol ia fazer o outro. Não foi daquelas noites em que o Palmeiras parecia que ia virar o jogo. Não foi. Né? O primeiro tempo do Palmeiras também não foi brilhante, mas o Palmeiras, ao menos, foi aquele jogo típico de ataque contra a defesa, de imposição, do Palmeiras ocupar ali o campo adversário. Se você olhava ali o mapa de movimentação do Palmeiras, o Palmeiras jogou no campo do Cerro Porteño todo o primeiro tempo. No segundo tempo, foi uma estocada que o Cerro deu, fez o gol e o gol acalmou o Cerro. O Cerro, não é que o Cerro tenha sofrido muito para ganhar o jogo depois que ele fez 1-0. Então, me passou a impressão de um Palmeiras em dificuldade. Quero ouvir o Abel responder sobre as alterações, porque no primeiro momento ali, quando ele tira o Jaipe, a entrada do Maurício, mas ele vem com o Emiliano e depois ele entra com o Paulinho. Me parece que ele fez 2 alterações, uma para corrigir, a segunda para corrigir a primeira.
e talvez ele já pudesse ter feito a primeira antes, para não ter que fazer duas. Achei que ele perdeu um pouco de tempo, mas a verdade é que o Palmeiras se complica e era para o jogo da segunda-feira, quer dizer, para o jogo do sábado, perdão, ser o jogo mais importante até a parada para a Copa do Mundo. Ainda tem esse componente, né? E não é mais. Não é mais. Palmeiras e Flamengo não é o jogo mais importante até a parada. Flamengo e Palmeiras, no caso. Não é mais. O jogo mais importante agora da semana que vem. É o da semana que vem. Exatamente. Por mais que assim, o risco de eliminação ele é muito pequeno, porque ele passa por perder esse jogo e o Sport Cristal ganhar do Cerro, que eu acho muito improvável, mas existe uma possibilidade matemática do Palmeiras ser eliminado da Libertadores e ninguém contava com isso. Ninguém contava com isso. É a primeira vez em muitos anos que o Palmeiras chega na última rodada com um risco, que eu acho que é mínimo, mas ele existe, de ser eliminado. A gente, quando participa do sorteio, e no dia o Eugênio estava na live, a gente estava na transmissão, a gente fala, como o sorteio é bom pro Palmeiras, né? É verdade. Como os sorteios são bons. Eu falei isso. Sempre um Cerro Porteño, aliás é um confronto, sempre né? um Cerro Porteño, é sempre um Sport Cristal. E agora a gente está aqui discutindo que na semana o Palmeiras provavelmente não provavelmente vai passar, mas provavelmente ele não vai passar em primeiro e isso deve resultar. Pode acontecer do Palmeiras pegar, com todo o respeito, porque ele faz uma campanha brilhante. Pode acontecer ele pegar o Mirassol? Pode acontecer. O Coquimbo? É verdade. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas pode acontecer de ser Palmeiras e Flamengo nas oitavas. E era um risco evitável. Ou Corinthians? Exato, Corinthians. Pode acontecer. Sim, pode acontecer. E aí é um destino que ele procurou dessa vez, né? E não era para ser assim. Lembrando que o ano passado, os títulos que o Palmeiras perdeu foram justamente para Corinthians e para Flamengo, né? 2 vezes para o Corinthians, Copa do Brasil e Paulista, 2 vezes para o Flamengo, Brasileiro e também a Libertadores. Geode, queremos te ouvir aí direto do Allianz Parque, o que aconteceu, o que está acontecendo com esse Palmeiras que, Bertozzi falou aqui, né? A sensação, às vezes, em jogos do Palmeiras vai sair o gol do Palmeiras. Não, o Palmeiras vai empatar ou o Palmeiras vai virar. O Palmeiras não perde esse jogo. Hoje, pela primeira vez ali, eu tive a sensação, em muito tempo, hein, eu tive a sensação que o Palmeiras realmente não ia conseguir, como não conseguiu, Jean. Boa noite para você. Pois é, William, boa noite a você, boa noite aos companheiros. É isso aí, né? Porque era aquela pressão meio atabalhoada, quer dizer, não é que as chances foram chances grandiosas no segundo tempo, não era... Muitas vezes a gente tem essa impressão porque a pressão que o Palmeiras faz é uma pressão muito forte, com chances muito claras, não foi o caso hoje. Eu acho que vocês já falaram bastante sobre o porquê, né? Quais eram as alternativas, o que o Palmeiras tentava ou não tentava fazer, mas até para dar um pouco do sentimento aqui, né, no estádio que a gente sente. Primeiro, as vaias foram muito intensas no final, breves é verdade, muito breves também, mas muito intensas, né? E o que a gente sente é que assim, o momento é um momento muito pesado, quer dizer, as consequências desse resultado, acho que são consequências grandes, até por todo o contexto que o Palmeiras vive, né? Vamos lembrar, o Palmeiras perdeu o Sousa, o Palmeiras perdeu o Felipe Anderson, já não tem o Piquerez, não tem o Vitor Roque, aquele elenco que a gente costuma destacar não é um elenco tão grande. Talvez o Abel imaginasse hoje poder resolver a situação ali no intervalo do jogo, no começo do segundo tempo, fazer aquele monte de trocas que ele costuma fazer. Obviamente não pôde fazer. O que ele fez pensando em melhorar, ainda que o time não tenha melhorado. Então, assim, do ponto de vista físico, foi um jogo de desgaste muito grande. Tendo agora um jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro no sábado, né? Então, logo mais o Palmeiras tem um jogo muito grande do Campeonato Brasileiro. E como disse o Léo, é até discutível agora, né? Claro que você tem que tratar o jogo contra o Flamengo como o jogo mais importante. Agora vale aquele clichê, o mais importante é o próximo. Eu acho que tem que ser assim, não dá para ficar pensando no Júnior Barranquilla, mas olhando para todo esse contexto, um time que tem tido muita dificuldade para criar, sobretudo quando pega times do jeito que o Cerro Porteño jogou no segundo tempo depois de fazer o gol, né? Times muito fechados são times contra os quais o Palmeiras costuma produzir muito pouco ou tem muita dificuldade para produzir. Então é um time que tem tido dificuldade para criar, é um time que perdeu uma série de jogadores que eram importantes e que nos permitiam dizer, mas o Palmeiras tem elenco, vai rodar, tem banco e tal. O Abel não rodou muito e a verdade é que agora ele não tem um elenco tão amplo assim, olhando para esses dois próximos confrontos,
2 confrontos importantíssimos e não só um, como a gente imaginava há pouco. Então vamos ver, vai ser uma semana, os próximos 7 dias aí vão ser 7 dias, não vou dizer decisivos, porque é claro, depois tem parada para a Copa, como vocês disseram, o Palmeiras ser eliminado da Libertadores me parece pouco provável, até porque eu não sei o quanto o Sporting Cristal vai ter força para ganhar do Cerro fora de casa, que seria necessário nesse contexto do que está acontecendo agora na Colômbia, mas de qualquer maneira é um momento muito duro, é um período muito pesado. O Palmeiras sofre constantemente com críticas de torcedores digitais, muito mais em rede social do que em estádio, né? Aqueles cornetas que querem trocar treinador e tudo mais. Só que agora eu acho que o sentimento é um sentimento de dificuldade iminente, aí uma coisa realmente pesada nessa próxima semana de 2 jogos, repito, não decisivos, mas importantíssimos no momento que o Palmeiras não cria e no momento em que o Palmeiras tem dificuldades também com o número de jogadores e alternativas no banco de reservas. E uma coisa já emendando no que o Jean estava falando sobre a fase do Palmeiras e sobre a importância do jogo, eu espero que a gente tenha essa resposta na entrevista, eu sei que ela não vai ser direta, mas que ela fique nas entrelinhas, que a escalação do Andréas com 2 volantes foi por 2 razões. Uma, o Abel achou, ele sabe, ele não está satisfeito com o futebol do Palmeiras, absoluta certeza disso. Claro. Né? Mas ele achou que com essa equipe, e com tudo que o Palmeiras tem feito, a reação da equipe, muitas vezes nesses jogos, conseguindo os resultados, ele ganharia. Fosse com o Maurício, fosse com o Andréas. Essa formação, para mim, foi, não vou dizer um treino, mas um teste ou uma verificação do time que ele pensa, não sei se ainda pensa, ou pensava, ou ainda pensa, em escalar contra o Flamengo. Porque ele reforça o meio, né? Ele pode ter ali, por exemplo, o Andréas vindo contra o Flamengo fazer um 3º jogador. Você ganha mais um cara para o passe longo atrás, com um jogador a mais da marcação, com o M. Martínez, formando uma dupla de volantes, você ganha um trio, né? E aí você sabe que o Flamengo vai ter a posse de bola, vai tentar atacar mais porque está jogando em casa. E ele faz essa formação por 2 razões. Achava que era o suficiente para ganhar do Cerro, mesmo que não jogasse futebol ideal, e porque talvez ele pense, não sei se ainda pensa, que é a formação ideal para o jogo contra o Flamengo. Terminando a partida, a primeira parte não funcionou, porque o jogo perdeu. A segunda, como o Abel é um cara que insiste muito nas convicções, talvez seja mantida. Acho que a gente vai ver esse mesmo time sábado à noite. Uma formação. Mas com o mesmo posicionamento do Marlon com o Andrés... Não foi exatamente... Eu acho que a gente vai ver o Andrés mais recuado, como se fosse um trio na frente, para usar com o jogador que compõe do lado. Hoje tentam. Entendeu? Mas assim, o M fica. Mas eu acho que a formação vai ser essa. Eu não acho que a gente vai ter nenhuma modificação. Espero já. E talvez com o Maurício no lugar do Alan, não sei. O que você acha, já? Desculpe. Não digo. Não, imagina, é que eu acho que assim, ele não tem muita opção agora, assim, o que pode acontecer é a entrada do Maurício, de fato, né? Assim, o normal desse time seria o Maurício jogar no lugar do M. Martínez, esse era o time que estava todo mundo esperando, porque o Paulinho ainda não tem condições de jogar 90 minutos e tal, então eu assim, não acredito, se ele optar por isso que você está falando, e acho que passou pela cabeça de todo mundo essa ideia, né? Pera lá, ele está, vamos dizer, deixando um meio-campo mais reforçado ali, porque está olhando também para o time que vai pegar o Flamengo. Se você faz essa escolha, o normal é o Maurício não entrar. O normal é você querer contar com o Alan de um lado e o Arias do outro, porque, né, com esse meio-campo mais forte e a qualidade de passe indiscutível que tem Andréas e Marlon Freitas, eles podem acionar esses 2 caras rápidos e habilidosos. Só que onde estão esses caras rápidos e habilidosos? Eu acho que esse tem sido um problema do Palmeiras também. Um Palmeiras que conseguiu durante muito tempo, ou com um ou com o outro, criar muito, né, em velocidade, com drible, com transição rápida, não tem visto o melhor Alan e não tem visto o melhor Arias há um bom tempo, né? Acho que essa também é uma questão que não está permitindo ao Palmeiras jogar do jeito que costumava jogar e vencer. Então, estava olhando aqui o banco do Palmeiras? Vamos lá. Opções aqui do Palmeiras nesse jogo. Você olha o banco. Lomba no gol, ok. Kelvin, a gente já conhece, mas Koné, Larson, Luiz Pacheco, Riquelme Felipe, Belé e Larson.
é o tal do cara crachá, né? Claro, a gente que vive isso, a gente sabe quem é o Riquelme, a gente sabe quem é o Luigi, a gente sabe... Mas assim, tô falando, até o torcedor do Palmeiras, você pegar esse banco Só aqui... para entender, você acha que o Abel usa a base do melhor jeito possível ou você acha que fica devendo? Eu acho que ele é o único recurso Porque que eu vejo muitos clubes cobrarem os técnicos para usarem mais a base. Não, sim. Não, ele tá usando a base, eu acho que esse banco aqui tá recheado de jogadores da base. O Palmeiras tem uma tradição de usar a base e tal, aproveitar bem. Base tal, muito etc. forte, inclusive. Muito forte. Não tenha dúvida. Talvez não a tenha melhor dúvida. do país Não há tenha algum dúvida. tempo. Eu também acho. Porém, é uma questão de ele não ter opções. Então, Eu não estou passando pano, não, tá? Eu estou só analisando aqui, porque realmente a fase do Palmeiras não é das melhores, o futebol apresentado não é dos melhores, tá? E tem o percentual do Abel nisso, mas eu estou olhando o número de desfalques do Palmeiras, desfalques Não, isso é de indiscutível. titulares, Isso é jogadores importantes. Porque uma coisa é a base contra o Flamengo no Rio, outra é contra o Cerro no Allianz. é uma questão, Exatamente. acho que é crucial nessa dificuldade do Palmeiras no jogo de hoje, que vem de outras partidas também, que é a dificuldade de converter situações de gol criadas. Sim. Que a gente pesa muito e olha a ausência do Vitor Roque. Acho que talvez tenha uma... que o Paulinho eu nem conto muito, porque o Paulinho é um jogador que vem fora do processo há algum tempo. Mas se tiver em forma, joga bola demais. Mas que eu acho que, assim, na formatação de elenco do Palmeiras, sabendo das dificuldades do Paulinho desde que ele chegou, falta um outro jogador de área. Por quê? Hoje, teoricamente, no papel, começa com 4-2-3-1. Ok, o Marlon Freitas se solta muito e tal, mas é o Marlon Freitas com Emiliano Martínez, o Andrés mais avançado, né? O Alan de um lado, o Aras do outro e o Lopes na frente. Só que o Lopes não é esse jogador. Não. Não é. Ele não é o jogador da área. Ele cada vez mais se reafirma fazendo muito bem o papel de segundo atacante, que se movimenta, que vem buscar a bola. Tanto que outro dia no jogo lá contra o Sporting Cristal, foi contra o Sporting Cristal, a gente via a reação do Abel gritando pro Flaco Lopes toda hora, ficar na área. Entra na área, fica na área. Ele faz o gol, quando sai o gol, ele faz aquele gesto horrível, né, publicamente, né, pro Flaco. Pro Flaco que foi comemorar com ele, porque ele queria que o Flaco estivesse mais na área. Só que essa não é a natureza do Flaco. Então falta hoje, na ausência do Vitor Roque, o Sousa não é exatamente esse jogador, mas vinha quebrando o galho. Sousa também fora. O Maurício não é esse jogador. Então, ele acho que em função de não ter esse cara, ele botou mais um no meio e deixou o Lopes mais avançado. Acho que a opção dessa formatação de hoje foi por isso, porque por achar que não havia um bom companheiro pro Flaco. Mas eu acho também que talvez seja um planejamento equivocado. Talvez o Palmeiras devesse ter um outro jogador da posição, como ele já teve antes, que pudesse, nesse momento, entregar mais do que, por exemplo, o Luigi, sabe? Outros jogadores da base do Palmeiras que não conseguiram dar respostas e que o Palmeiras hoje não tem mais, né? Não está mais no campo de visão ali do Abel. Então, eu acho que essa é uma dificuldade que talvez seja a maior hoje do Palmeiras. Ter um companheiro para o Flaco que se completa bem com um cara mais dentro da área, se movimentando por trás. Claro que também faz os gols dele, mas não é a premissa de posicionamento dele jogar como centroavante. Esse é um bom ponto. Por exemplo, hoje o jogo do Flamengo e Estudiantes, a gente vai falar mais tarde em detalhes sobre a ele. gente fala daqui a pouco. Mas acho que tem um ponto que vale comparar. O gol do Flamengo. O Pedro inventou o gol do Flamengo. Assim, é um centroavante que, assim, ele quando ele não está aparecendo a chance, ele pega e inventa uma chance para ele. E foi o que aconteceu. E o Flaco não é exatamente esse tipo de jogador. E toda vez que acharam que ele seria... O Eugênio falou, não é ali. Não Ele é bem mais coletivo que o Pedro e muito menos técnico com a definição de jogadas. Pior, quando sai para distribuir, virar de frente e jogar esse segundo nome, acho que não dá nem para querer comparar. Só que quando você tenta enfiar para achar que esse é o cara de área, nunca resolveu assim. Não. E a culpa não é dele. Ele foi mal visto durante anos no Palmeiras, Perfeito. porque se imaginava que ele fosse esse cara. É verdade. E ele encaixou jogando em dupla com o Vitor Roque. Sim, deu muito certo. Fala, Jean. Exatamente.
Não, é o que vocês falaram, assim, o Flaco, muitas vezes ele inventa a chance para o outro. Quer dizer, ele fica muito mais à vontade jogando assim. Hoje mesmo ele inventou a chance para o Arias. Talvez uma das melhores chances do Palmeiras no jogo tenha sido criada pelo Flaco. E ele não era o cara para fazer o gol. E muitas vezes, com o Vitor Roque estava dando muito certo porque isso estava acontecendo, né? Como o Eugênio disse, ele sai da área, ele se movimenta muito e ele gosta de servir os companheiros, sejam os pontas, seja o seu companheiro de ataque ali, né? Porque o Palmeiras, a verdade é que estava jogando quando tinha Flaco e Vitor Roque, meio que no 4-2-4 ali, né? Com os dois pontas e os dois jogadores mais centralizados, que eram Flaco e Vitor Roque. Na hora que perde o Vitor Roque, a gente lembra, o Maurício começou a fazer essa função e foi justamente, né? E o Abel acho que chegou inclusive a verbalizar isso em algum momento. Foi justamente por perceber que ele precisava de um outro jogador mais agudo, mais de área, né? Podia ser um centroavante ou podia ser um cara que pelo menos fosse mais atacante do que o Maurício perde a vaga no time titular para o Sousa. Só que aí o Sousa se machuca. E hoje o Palmeiras não tem, como disse o Eugênio, um outro atacante, né? Tem o Paulinho não tem condições de jogar, a gente não sabe ainda 45 minutos se ele tem condições, vai ter no Maracanã, não vai ter, então assim, a gente não sabe, mas se você tirar o Paulinho, o outro atacante é o Luigi. E assim, a gente já sente aqui no Allianz que pro Luigi jogar em casa vai ser cada vez mais difícil, né? A partida de hoje, inclusive, não ajuda, é daquele jogador marcado, é daquele jogador que vai precisar reverter uma situação muito negativa para conseguir em algum momento ser escalado constantemente no Palmeiras. Acho que do jeito que está, ele vai ser escalado cada vez menos, apesar das poucas opções que tem o Abel para o ataque. Aliás, em cima desse cenário de poucas opções também, Paulinho virou um problema? Não, acho injusto, inclusive, porque o tempo que o Paulinho passou longe dos gramados não foi simples, e volta, e não consegue, e sofre de novo, e passa por toda uma insegurança, e não é simples com a lesão que ele teve, já que vai voltando aos poucos, ele precisa estar muito bem para o tipo de lesão que ele já teve e voltou. E uma coisa é esse tipo de jogador ser inserido num contexto, foi você que falou, né, Birne, que joga muito, né? O Paulinho joga muito, colocar ele na conta de quando esse time se recuperar. Você fazer essa reintrodução, chamemos assim, de um cara que vem de muito tempo sem jogar no nível dele, lesionado, uma lesão que não é simples, se abala a confiança, abala ritmo. Aí você coloca ele, então o vilão da vez é o Paulinho não está indo. Se você passou esse tempo todo sem ter solução, não, porque estávamos esperando, você teve nesse meio tempo, Alan, contratou o Dionárias, você teve a ascensão do Flaco, você teve o Vitor Roque, que se machucou também. Para a gente colocar tudo no Paulinho, não. O que eu acho do Paulinho talvez a pausa seja muito importante para o Abel tentar encaixar o que ainda não conseguiu, achar soluções que ainda não teve. É bom lembrar, sim, o Palmeiras joga Mundial, o Palmeiras não para no passado, o Palmeiras descansa pouco, o Palmeiras está vindo numa batida. Essa pausa é importante. Acho que a gente já pode até avaliar melhor e virar e falar, de novo não está acontecendo ou agora aconteceu. Agora o Paulinho ele vai estar nesse cenário. Ele está voltando, vai ter uma pausa, vai treinar com o grupo e readquirir de alguma forma, a gente vai poder falar isso lá na frente. Pedro. Ou foi ou não foi? Agora, eu acho um pouco injusto. É isso aí, galera. Então, o pessoal aí do Linha de Passe falando muito, né, sobre essa derrota do Palmeiras na Libertadores. O Palmeiras que acabou perdendo aí por 1-0. Ninguém esperava nessa situação. O Palmeiras perdendo a liderança do Grupo F. Palmeiras agora que está na segunda colocação, né? Então, Cerro Porteño em primeiro agora com 10 pontos. Logo atrás vem o Palmeiras com 8 pontos. Sport Cristal está perdendo agora com 6 pontos. E o Júnior de Barranquilla aí com 4 pontos. Agora embolou de vez, né? E o Palmeiras não depende só dele agora para assumir a liderança, né? Para passar em primeiro e para a próxima fase. Palmeiras aí que deixa o torcedor bastante irritado, né, com essas atuações aí. Palmeiras que dominou, né, uma parte do jogo, mas não conseguiu fazer gol e sai, né, com esse resultado aí muito ruim. E agora, né, tem o Flamengo aí pela frente no próximo sábado. Flamengo e Palmeiras se enfrentam aí às 9 horas da noite. Esse jogo será fora de casa. E também, né, tem a Libertadores aí na próxima quinta-feira. Então o Palmeiras enfrenta o Flamengo nesse sábado às 9 horas, nesse próximo dia 23, e tem o Júnior de Barranquilla aí em casa no próximo dia 28, na próxima quinta-feira, às 7 horas, né? O Palmeiras tem que fazer de tudo para vencer essa partida. O Júnior de Barranquilla, nesse momento que eu tô gravando o vídeo aqui, tá vencendo o Sport Cristal. Então aí o Palmeiras terá uma
pedreira pela frente, né? E o Palmeiras tem que vencer, né, o Júnior de Barranquilla na próxima quinta-feira para quem sabe assumir a liderança, né, para passar em primeiro aí no grupo. Eu vou ficando por aqui, deixe sua opinião aqui nos comentários, o que você achou dessa partida do Verdão, e eu volto aí no próximo vídeo com mais informações do Palmeiras aqui para vocês.